Graça, misericórdia e paz sejam em tua vida multiplicadas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Sou a pastora Ana Sica, estamos juntos na presença do Pai, vivendo 40 anos em 40 semanas. Chegamos na 20ª semana em que meditamos hoje nos 10 mandamentos. Como Jesus se posicionou diante dos 10 mandamentos? Juntamente com este texto de Êxodo, capítulo de número 20, eu te convido a ter em mãos também Mateus, capítulo de número 5, quando nós vamos ver sobre as bem-aventuranças. Mateus, capítulo 4, versículo de número 10, Lucas 16, 13, glória a Deus, Mateus capítulo de número 10 e também capítulo de número 12, sempre Mateus, e no livro, ou melhor, no Evangelho de Lucas, capítulo de número 12. Também temos um versículo que faz referência a Jesus se posicionando diante dos 10 mandamentos. Glória a Deus, glória a Jesus. Pai, aqui estamos mais uma vez na Tua presença. Perdoa-nos os nossos pecados para que as nossas orações não sejam impedidas. Jesus, nós cremos que o Senhor levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. Nós cremos que todas as nossas culpas foram crucificadas ali na cruz. E por isto confessamos, somos totalmente dependentes de Ti. Santifica-nos, ó Deus, na verdade, a Tua palavra é a verdade. Nós cremos que o Senhor entregou Seu Filho unigênito para que tenhamos vida e vida em abundância. Espírito Santo da verdade, nós pedimos neste momento, ajuda-nos a estarmos no centro da vontade do nosso Deus. Temos aqui, Senhor, os 10 mandamentos, os princípios que o Senhor estabeleceu para que vivamos e não pereçamos. Ajuda-nos, Senhor, a ter a compreensão segundo o Teu querer e não segundo o nosso querer. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Respira. Glória a Deus. Nós vamos ver que até o versículo de número 17, nós temos referência da palavra do Senhor aqui no capítulo de Êxodo, número 20. Nós temos a referência sobre os 10 mandamentos. Nós vamos ver que o primeiro versículo vai dizer que falou Deus estas palavras. Antes de determinar os 10 mandamentos, Deus diz quem Ele é. Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da sua escravidão. Se fosse hoje, Deus estaria dizendo assim aos nossos ouvidos. E naturalmente Ele está dizendo, basta que nós venhamos abrir a palavra no livro, ou melhor, no Evangelho de João. Porque eu te amei de tal maneira que entreguei o meu Filho unigênito para que você tenha a vida eterna, para que você não pereça. No Novo Testamento, esta é a apresentação de Deus para mim, para você, para nós, para a humanidade. Porque eu amei o mundo de tal maneira que entreguei o meu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Este é Deus se apresentando a nós no Evangelho. É Ele dizendo a razão pela qual
ele entregou Jesus. E nestes versículos nós podemos ver a altura, a profundidade, a largura do amor de Deus para com a humanidade. Mas a humanidade é uma extensão. E Deus, ele quer que nós vejamos e venhamos sentir o amor dele de forma pessoal e intransferível, assim como é a nossa responsabilidade pessoal. Porque é verdade. Jesus, ele já ganhou a guerra contra o diabo. Quando ele se entregou na cruz, quando ele expirou, quando ele ressuscitou e agora ele está sentado à direita do nosso Deus e Pai. Todavia a minha, a tua, a nossa salvação precisa ser confirmada. Nós não somos salvos pelas nossas obras, mas pela obra salvífica de Cristo. Glória a Deus. Todavia, a nossa salvação é confirmada se dermos ouvidos e nos comportarmos de forma coerente à palavra que nos foi confiada. Diante disto, Deus, ele se apresentou a Moisés, aos israelitas. Deus, ele continuou se apresentando a nós até que ele fez com que o verbo se tornasse, se fizesse carne. Meu Deus, hoje estou tropeçando nas palavras. O verbo se fez carne, a manifestação do amor de Deus. O amor de Deus podia ser palpável e hoje o amor de Deus continua sendo palpável, porque nós temos o Espírito Santo de Deus em nós. E a materialização deste amor de Deus é confirmado nas nossas obras. Não é a obra que salva, mas as minhas obras confirmam a salvação que Cristo já conquistou para mim na cruz do Calvário. Precisamos manifestar o fruto do Espírito e não as obras da carne. Após se apresentar, Deus vai dizer assim: olha, não terás outros deuses diante de mim. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e somente a Ele adorarás. Não farás para ti imagens de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Nós vimos aqui uma leve diferença no que diz respeito à imagem, porque hoje nós podemos tipificar aquilo que os egípcios faziam, os povos antigos faziam. Hoje nós fazemos por visibilidade nas redes sociais, nós fazemos por dinheiro, nós fazemos por um relacionamento aparentemente perfeito. Nós investimos muito tempo, muita energia em coisas e pessoas, negligenciando Deus na nossa vida como sendo central, como sendo a parte mais importante. Nós vemos que Mateus capítulo de número 10, capítulo de número 4, vamos voltar um pouquinho para que você tenha muito bem em mente o que Jesus fala acerca de cada um dos 10 mandamentos. Temos aqui algumas referências entre os 10 mandamentos e os evangelhos.
No que diz respeito ao versículo 3 do capítulo 20 do Êxodo, nós vamos encontrar uma referência de Jesus falando o quê? Mateus capítulo 4, versículo 10, ele vai dizer para Satanás: vai-te, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e somente a ele servirás. Jesus está sendo tentado em um momento que fisicamente ele está vulnerável, ele está com fome, provavelmente ele estava cansado. Então entenda que o inimigo ele vai te tentar para que você procure o caminho mais breve, o atalho, exatamente no momento em que você estiver em dificuldade. E nós precisamos sermos muito vigilantes nos momentos que estamos ou em extrema dificuldade, ou em extrema facilidade, em extrema felicidade, ou em extrema tristeza, porque são aqueles momentos que nós somos mais vulneráveis a aceitar as oferendas do maligno. Por exemplo, você está triste com o seu cônjuge, o que vai aparecer? Alguém que será praticamente aquilo que você gostaria que o teu cônjuge fosse. Então é mais fácil você cair em adultério. Por exemplo, no versículo 4, Êxodo 20, está falando sobre o quê? Sobre a imagem de escultura. E aqui em Lucas 16, 13, o Senhor está dizendo assim: olha, nenhum servo pode servir a dois senhores. Nós não podemos servir a dois senhores. Até porque Deus já disse: eu sou o Deus que tem o domínio do sol, das águas, do ar, de todas as coisas. Então você precisa confiar e adorar somente ao Deus Criador de todas as coisas. Amém? A admiração é uma coisa, a adoração é outra. Achar bonito é uma coisa, mas naturalmente isto não vale para os deuses. Porque o que acontece? Muitas das vezes as pessoas dizem assim: eu não posso nem gostar de nada. Não, Deus não está falando disso. Adoração, eu adoro somente a Deus. Mas naturalmente amar é mandamento. Ver a beleza é agradável. Então não pense que Deus está tirando de você o direito de achar bonito, de admirar. A adoração é somente a Deus. No versículo de número 7 vai dizer assim: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. E em Mateus capítulo 5, versículo 34 vai dizer: eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis nem pelo céu, porque é o trono de Deus. É muito interessante este versículo, porque conhecendo algumas culturas aqui na Europa, alguns italianos às vezes dizem um momento de raiva e um momento de falar mais espontaneamente: eu vou usar o nome dos deuses para eu não fazer uso do nome do Senhor em vão. Por exemplo, alguns italianos dizem muito corriqueiramente porco deuses, né? Só que eles usam o nome do nosso Deus Todo-Poderoso. É como dizer que o nosso Deus é um animal. Então nós precisamos colocar a nossa atenção, porque por mais natural e banal que seja, a Bíblia diz que é pecado. E Jesus continua afirmando que nós não devemos tal coisa fazer. No versículo 8, nós precisamos nos lembrar do dia do sábado para a santificação, para o santificar.
E aqui tem um amplo debate acerca do sábado. Existem grandes divisões e até dissensões no meio do povo de Deus por causa do sábado. Mas o que Jesus está dizendo? Em Marcos capítulo 2, versículos 27 e 28, ele está dizendo que o sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. E ele está dizendo: eu, o Filho do Homem, até do sábado sou Senhor. Nós vemos que naquele tempo o sábado era o dia de descanso. Nós vemos que Deus pensou tudo minimamente, pensou em cada detalhe. Pensou que o povo, o homem, precisava de pelo menos um dia para descansar, para se regenerar, para encontrar ou reencontrar o seu equilíbrio. E então Deus disse: o sábado, vocês precisam deixar tudo e descansar, dedicar ao teu Criador, ao teu Deus. Nós vemos que com a ressurreição de Cristo no domingo, primeiro dia da semana, os cristãos começaram a ter por dia de descanso o domingo e não mais o sábado. E nós vemos que o próprio Jesus está dizendo: não importa qual seja o dia, importa que você esteja na presença do Senhor fazendo o bem, porque Jesus curou no sábado. Ele disse que se os animais daqueles homens se perdessem, se encontrassem dificuldade, o que eles fariam? Iriam após os seus animais. Então nós precisamos ter uma mente, eu não direi aberta, porque uma mente aberta hoje é perigoso de definir, mas uma mente que esteja o tempo todo voltada à palavra do Senhor, pedindo direção do Espírito Santo para não cair na mesma trápula dos judeus. Religiosidades, uma carga que não é necessária. Por exemplo, é como dizer assim: tem alguém que caiu no mar, está afogando, mas aquele salva-vidas que lá está não pode salvar aquela pessoa porque é sábado ou porque é domingo. A lei que Deus entregou a Moisés e os mandamentos que Cristo nos ensina no Novo Testamento são sensatos. E nós precisamos também sermos sensatos e coerentes para não sermos demasiadamente flexíveis ou demasiadamente rígidos, porque nós vemos Jesus agindo com coerência, sem quebrar princípios. Todavia, dependendo das circunstâncias, nós vemos protocolos sendo quebrados. Amém? Nós vemos Êxodo capítulo 12, capítulo 20 sempre, versículo 12. Está falando sobre o primeiro grande mandamento com promessa: honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias. Onde está no Novo Testamento? Olha, Mateus 10, 37. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Ora, parece contraditório, não parece? Com isto Deus está dizendo: antes do seu pai eu sou. Então honre ao teu pai e à tua mãe, mas não se esqueça que eu venho antes do teu pai e da tua mãe. Vamos alargar um pouquinho? Ame o teu filho, mas lembre-se que eu venho antes do teu filho. Ame a tua esposa, o teu esposo, mas lembre-se que eu venho antes do teu esposo, da tua esposa. E não há nenhuma contradição nisto, porque quando nós vamos ver, agora não me vem em mente, quando nós servimos
Nós precisamos servir ao nosso próximo como a quem serve a Deus, porque na realidade é assim. E é bíblico. Nós precisamos servir aqueles que coabitam conosco e todos os demais, o próximo, como quem serve a Deus, porque assim é. Todavia, lembremos-nos, por mais que eu ame minhas filhas, meu marido, meus pais, eu não posso substituir, eu não posso colocá-los como prioridade, como parte central na minha vida. Todavia, se Deus é o centro da minha vida, a minha família, os meus amigos estarão todos muito bem posicionados nesta pirâmide ou nesta construção. Amém? Glória a Deus. Versículo de número 13, não matarás. Nós vemos o Sermão da Montanha, Mateus capítulo 5, tem muitos ensinamentos que nós podemos entender. O primeiro e o segundo grande mandamento, à luz dos 10 mandamentos. É muito interessante fazer esta leitura. Eu oriento você assim fazer. Leia a Bíblia, não fique naquilo que eu estou dizendo. Claro que busco sempre a direção do Espírito Santo de Deus, mas a Bíblia ainda é a fonte mais segura para informação e formação de quem deseja chegar nos céus de glória. Não matarás. Nós vemos que Jesus vai dizer assim, Mateus 5:22, que qualquer que sem motivo se encolerizar contra o seu irmão será réu de juízo. Nós vemos pessoas matando a sangue frio, pais, mães, irmãos, filhos, matando. E nós não conseguimos entender e precisamos olhar, porque nem tudo está relacionado a uma possessão maligna, ou seja, um momento que a pessoa tem tipo um raptus, né? Que é possuída pelo diabo e o diabo usa o corpo da pessoa para assim o fazer. Existem pessoas que próprio dão legalidade ao diabo, o diabo trabalha através da vida delas, mas por quê? Porque elas estão cegas por questões desta vida. Por exemplo, nós vemos Judas, nós vemos o próprio Faraó, nós vemos Jezabel. Nós não podemos dizer que tudo foi o diabo. É claro que existe sempre uma componente espiritual, mas o centro das decisões é a parte emocional do homem. Como eu tenho dito ultimamente, a decisão está em alimentar a semente do bem ou do mal. Porque diariamente estas duas sementes elas são lançadas neste terreno fértil chamado mente. E nós precisamos colocar atenção nisto. Porque podemos matar, né, fisicamente, aqui está falando da morte do corpo físico, mas nós vemos que muitas pessoas matam os sonhos, matam os sentimentos e emoções. Nós muitas das vezes vamos matando pessoas aos poucos. Precisamos colocar a nossa atenção nisto. A legalização do adultério, no versículo 14 de Êxodo 20, o Senhor está dizendo, não adulterarás. Mateus 5:28, qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério contra ela. Tudo começa, como eu disse anteriormente, eu olhei, gostei, sei que Deus não gosta, que Deus não aprova. O que eu preciso fazer? Espírito Santo, sentir prazer nisto que eu não deveria. Me ajude e eu preciso lutar contra isso. Só que, se eu continuar olhando aquilo que traz prazer para a minha carne,
O nosso irmão Tiago, ele diz, fugir da aparência do mal. Não vai para a praia ver mulher de biquíni e homem de sunga se não tem estrutura para suportar. E tantas outras situações que não citarei aqui. Precisamos entender que é nossa responsabilidade estarmos longe daquilo que nos faz cair em tentação. Mas entenda que somente evitar não resolve o problema. Precisa tratar, precisa pedir libertação. Até o ponto que você olhe e aqueles desejos que você sabe, ou que nós sabemos, né? Porque não se trata de você, mas de nós. Nós precisamos pedir a cura até que não venhamos mais sentir esta cobiça, esta inclinação à carnalidade, à inveja, à contenda, à fofoca, enfim. Precisamos colocar a nossa atenção e pedir ao Espírito Santo que venha nos ajudar. E pedir, Jesus é o Senhor que liberta, me liberta, eu preciso ser liberta desta situação. Amém? Êxodo 20, capítulo 15 diz, não furtarás. Mateus 5,40 vai dizer que ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a vestimenta, larga-lhe também a capa. Complexo, né? Estão me roubando e eu ainda tenho o quê? Maiores são os tesouros que Deus tem para nós do que aquilo que o homem pode levar. Nós precisamos nos atentarmos para aquilo que o inimigo tenta tirar de nós, a vida eterna. Naturalmente, nós podemos e devemos nos precaver de acontecimentos, podemos e devemos nos defendermos. Nós falaremos sobre este mandamento, me perdoe, um pouco mais em profundidade no decorrer da semana. Não se preocupe, alguns estamos passando muito rapidamente porque os nossos devocionais têm sido meio longos. Já vamos para meia hora, né? Então eu vou já encerrar, mas desejo citar os últimos 2 mandamentos. E nos próximos dias estarei pegando alguns que ficaram, né? Se você pode também pedir maior esclarecimento sobre um ou outro mandamento, o qual você tenha, né, esta necessidade de conhecer um pouquinho mais, de forma que possa assim deixar mais versículos para que você possa compreender dentro da palavra. Amém? Nós vemos Êxodo 16, dirá que nós não diremos falso testemunho contra o nosso próximo. Também Mateus 12, 36 diz, mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Nos tribunais humanos, nós vemos que vale tudo para ganhar uma causa, seja ela qual for. Devemos nos lembrar que acima do tribunal humano existe o tribunal divino. Êxodo 17 diz, não cobiçarás. Ai, Senhor, a linha que separa é muito sutil. Não cobiçarás com o desejo de sonhos e projetos. Nós precisamos entender bem este mandamento, porque aqui temos tropeçado e muitas das vezes nos esborrachado no chão. Lucas 12, versículo 15 diz, acautelai-vos e guardai-vos da avareza. Aqui nós estamos falando de dinheiro, de status, daquilo que nós podemos ter, ok? Deus de poder e bondade, eu te louvo, eu te exalto por este tempo. Obrigada, Senhor, porque com toda a tua grandeza, o Senhor tem estado conosco. Eu creio, meu Deus, que neste momento o Senhor cura, o Senhor liberta, o Senhor transforma vidas aqui neste lugar. Eu repreendo toda a raiz de amargura, todos os males, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém?
Você já sabe, mas eu vou repetir. Eu amo a tua existência, o Senhor te abençoe e te guarde até amanhã, permitindo-nos o Senhor. Quero lembrar você que hoje temos a live do propósito. Nós vamos falar sobre o capítulo que encerramos, ou seja, o capítulo de número 19. Deus te abençoe. Será às 14 horas, horário do Brasil, 19 horas, horário da Suíça. Amém? Beijo no teu coração. Deus te abençoe.